Então é o seguinte, presidente, não me venham com churumelas! Não me venham com churumelas! A esquerda que agora está indignada e revoltada por ser exposta à verdade, não tem vergonha de espalhar a mentira. Estão indignados porque a verdade é que sim, são lenientes com estupradores. Essas pessoas estão mentindo aqui, falando que assunto de pedofilia não é de partido A ou B, acusando os partidos de esquerda de defender, sendo que o deputado federal que foi acusado de pedofilia hoje no estado de Goiás é do PL. Os seus assessores foram presos hoje, ameaçando criança com arma de fogo em Goiás, está sendo acusado de pedofilia. Deputado federal do PL, está na imprensa aqui, ó, deputado do PL. Vocês param de mentir aqui. Vocês não defendem criança coisa nenhuma. Obrigado, ok, a orientação é sim. Liberou a votação. Os senhores não são coisa fácil, né? Mentem. E aí, quando já mentiram bastante, olham para o lado e perguntam: posso mentir mais um pouquinho? Aí mente mais um pouco. A resolução do CNJ não proíbe internação em caso de medida de segurança. O que ela faz é tornar aquilo que era uma regra na exceção da exceção. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, vai ao microfone e diz que eu estou mentindo. Vocês não vão dizer, porque eu estou falando a verdade. É isso que traz a resolução. Eu queria aproveitar o momento que me resta para ler um documento importantíssimo da Rede Nacional Internúcleos na luta antimanicomial Renila, mas que é assinado por outros 600 movimentos, entidades, organizações. Não vai dar para ler a carta toda, mas eu vou até onde o tempo me permitir. As entidades, associações, coletivos e mandatos parlamentares signatários dessa nota vêm tornar pública sua indignação e pedir imediato arquivamento do projeto de lei 551 de 2024, que visa alterar a Lei 10.216 de abril de 2001, também conhecida como Lei Paulo Delgado, Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. A alteração proposta descaracteriza completamente os princípios que embasaram a criação da Lei 10.216 de 2001, que assegura a proteção e o cuidado de base comunitária às pessoas em sofrimento mental, fazendo imposições absurdas que ferem frontalmente os direitos constitucionais garantidos às pessoas em sofrimento psíquico. O referido PL propõe alterar o artigo 9º da Lei 10.216 de 2001, dispondo que pessoas que estiverem em cumprimento de pena ou de medida de segurança devem ser internadas compulsoriamente, deixando a cargo exclusivo do poder médico a avaliação da periculosidade do sujeito. O PL coloca ainda como exigência a necessidade de que os serviços de saúde que atendam esse público disponham de alas separadas para a internação dessas pessoas, isolando-as e confinando-as, remontando as tecnologias do século XIX no que se refere ao campo da saúde mental. Ademais, propõe a manutenção dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os manicômios judiciários, contrariando a resolução número 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça. Gostaria de que o inteiro teor dessa carta fosse registrado na ata dessa sessão da Câmara dos Deputados e que esse projeto seja rejeitado. Para encerrar a discussão, para reformular o parecer do delegado Palumbo, ao projeto conceda a palavra à deputada Carla Zambelli. Presidente, só para explicar que no artigo 2º do projeto, a gente está modificando o artigo 96 em alguns incisos. O que aconteceu foi que, só uma questão de técnica legislativa, para a gente prevenir que o texto em vigor seja mantido, ou então que seja revogado o texto que esteja em vigor, a gente incluiu um pontilhado para poder manter o parágrafo 1º e não ser revogado de forma errônea.
Então, foi só uma questão de técnica legislativa para a gente incluir esse pontilhado. Para quem quiser, eu estou com o texto aqui em mãos para poder mostrar. Requerimento de adiamento de votação para encaminhar a favor, delegada Adriana Costa. Deputada Érica Cocai. Finalizada a fase de discussão, o plenário passa a analisar um requerimento de adiamento da votação apresentado pela deputada Adriana Corsi, do PT de Goiás, que vai ser defendido na tribuna pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela deixou nítida qual é a intenção. A intenção que se quer aqui é o retorno dos manicômios. Manicômios são considerados, eu repito, holocaustos brasileiros. Holocaustos. O Brasil lutou muito, com muito sofrimento, muito sofrimento. Lembro muito de Nise da Silveira, que se recusava a dar choques nas pessoas que estavam internadas. E que a partir daí se construiu os princípios da terapia ocupacional. O Brasil cresceu, o Brasil evoluiu, e o Brasil se colocou com a reforma psiquiátrica não com a anulação da internação compulsória, ela é permitida, a internação compulsória, inclusive na reforma psiquiátrica, mas que se cuida e se cuida em liberdade. Se não for em liberdade, não se cuida, é controle. É em liberdade, na rede de atenção psicossocial, que tem dado extremos resultados importantes, para que as pessoas possam resgatar identidades feridas, e resgatam identidades feridas não no manicômio. Esse projeto, a lógica é manicomial. E aqui se diz, se fala contra a resolução do CNJ, mas o projeto não fala da resolução do CNJ. O projeto aqui diz que no mínimo 7 anos as pessoas inimputáveis têm que ficar internadas, presas, se o crime, e não é crime, é medida de segurança, com violência ou grave ameaça, que não se sabe ao certo o que é. Eu acompanhei um caso em um estado no Nordeste, onde a pessoa estava internada compulsoriamente, que é uma internação decidida por medida judicial, porque ela tinha pulado o muro da casa de um juiz e arrancado uma flor. Então, veja, o que é violência ou grave ameaça? Aqui, 15 anos no mínimo preso, se houver resultado de morte, é maior do que aquilo que está estabelecido para o homicídio. Então você está estabelecendo para as pessoas inimputáveis que não tinham discernimento do que estavam fazendo naquele momento e assim foram consideradas que precisam de tratamento, você está estabelecendo medidas de restrição, de impedimento de liberdade maiores e mais graves do que qualquer outra pessoa, inclusive do que o senhor Marcola, que aqui foi citado. Então, portanto, isto aqui é mudança em Código Penal. Isso aqui não está se falando da resolução do CNJ, que já foi dito, e apenas repito mais uma vez, está sendo objeto de resolução do Ministério da Saúde para assegurar que as pessoas que têm periculosidade não possam ferir o conjunto da sociedade. Portanto, isso é manicômio puro. Por entender que a nossa legislação, aprovada aqui, nessa casa, ela coloca como um critério importante, e é um critério utilizado na maior parte do mundo, de que a pena para a pessoa com transtorno mental acusada de um ato similar ao crime, ela não pode ser maior do que a pena de uma pessoa que não possui transtorno e comete o crime em si. Então, vocês vejam que, por este projeto de lei aprovado aqui, infelizmente, vocês vejam a falta de lógica. Se uma pessoa que tem transtorno mental é um surto, ela comete um ato ameaçador, que está aí, ameaça, ou algo referente a um soco, por exemplo, ela pode ficar mais tempo internada do que uma pessoa que é imputável, uma pessoa que não tem transtorno e comete o mesmo ato. Então, isso é absurdo. No mínimo, tem que ser colocado nesse projeto que o ato tem que ser igual ao da pessoa que não possui transtorno. Isso é algo, assim, de lógica. Então, um crime, por exemplo, de ameaça, um crime de lesão corporal leve, que tem a pena para a pessoa que não tem transtorno até 2,
3, 4 anos, pode chegar a 20 anos para uma pessoa que tem transtorno mental, um adolescente com autismo, que numa situação de estresse, por causa de barulho, ele dá um soco em uma pessoa, ele pode ser internado, gente, por 7, 8, 10, 20 anos. Isso é desumano que está sendo colocado aqui. Nós precisamos ter um bom senso nessa casa, para não ter vergonha, não passar vergonha depois, junto à sociedade, pela falta de conhecimento. E isso é justamente porque a gente não discutiu, ao contrário da reforma psiquiátrica, onde a gente discutiu durante 12 anos. Aliás, vocês, muitos que estavam aqui, debateram ela durante 12 anos. E aí, aproveitando a Semana da Segurança Pública, que é algo louvável, que eu agradeço e parabenizo o presidente, a gente fazer um projeto desse aqui, sem lógica, onde uma pessoa com transtorno mental pode ficar internada por 20 anos por um ato de lesão corporal leve, deputada Ana Paula, ou de ameaça. Obrigado, senhor presidente. Verdade, nós estamos falando aqui de inimputáveis que são presos ou que têm a privação de liberdade, não por necessidades de superar ou de ter uma terapia para que ele possa ter uma finalidade de estar em convívio com a sociedade. Aqui está se falando como garantia da ordem pública. Veja qual é o conceito. O conceito de ordem pública, ele enfrenta, ele esmaga o conceito do inimputável, que tem que estar no estabelecimento onde ele tem uma atenção à sua própria saúde. Então aqui se agrega um conceito, que é o conceito de ordem pública, para pessoas que têm transtorno, que são as pessoas inimputáveis, pessoas que têm transtorno. Portanto, ela foi considerada inimputável. E aqui se estabelece que ele pode ter restrição de liberdade por ordem pública. Portanto,